Olá, olha eu aqui de novo, dando sequência ao livro Os Quatro Compromissos, dessa série de vídeos que eu estou fazendo para falar do sonho do planeta, do processo de domesticação, do juiz, da vítima, do livro da lei, tudo que compõe esse livro maravilhoso do Dom Miguel Ruiz. Já fiz também um vídeo sobre o primeiro e o segundo compromisso. Hoje nós vamos falar do terceiro compromisso. Eu vou deixar aqui sempre na descrição do vídeo um link para você assistir todos os outros vídeos, porque é legal assistir na sequência, mas também é interessante você ter cada um deles separados, por isso que eu estou trazendo dessa forma, porque às vezes você pode querer rever um conteúdo e fica mais fácil do que você ver um vídeo longo. Então são vídeos mais curtos aí para você poder acessar a hora que você quiser. E aproveitando, você que não está inscrito, se inscreve, deixa o seu joinha se você achar que esse, ao longo do vídeo aqui, ele faz sentido para você. E compartilha com alguém que pode aí estar querendo encontrar uma nova maneira de pensar, de entender a vida, para se libertar aí de amarras invisíveis, né? Dessas grades que a gente mesmo cria e que a gente não tem consciência de que a gente está criando. Então vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre o terceiro compromisso, que é não tire conclusões. Então, como eu sempre tenho feito nesses vídeos dessa série, eu estou lendo sempre pedacinhos do livro para ser bem fiel ao que o Dom Miguel fala. E recomendo que você leia o livro, se você tiver vontade. Eu vou também deixar o link com todos os livros dele que eu recomendo aqui. Então, leia o livro, acho que é sempre legal. Eu já li esse livro, acho que sei lá, umas 4 ou 5 vezes. E pego sempre textos dele em momentos que eu tô com dificuldade aí com questões pessoais para me dar uma força e sempre tem me ajudado bastante. Então, hoje não tire conclusões. Então, eu acho esse compromisso bem interessante e um compromisso aqui vai apoiando o outro, né? Ele diz assim, ó, crie coragem para fazer perguntas e expressar o que realmente deseja. Aqui a gente já está falando do primeiro compromisso, que é a impecabilidade com a palavra. Por quê? Porque eu tô tendo coragem para falar aquilo que eu realmente quero, eu tô me expressando. Então, se eu não entendi, eu pergunto de novo. Aí eu também já não tô tirando conclusão, eu tô me abrindo para continuar escutando antes de tentar concluir algo. Então, para eu não tirar conclusões, eu preciso de questionamentos e perguntas, porque às vezes não ficou claro para mim, tá? Comunique-se com os outros o mais claramente possível para evitar mal-entendidos, tristeza e drama. Com este compromisso, você poderá transformar sua vida completamente. Olha, eu digo que não tirar conclusões e não levar para o lado pessoal são os dois compromissos mais eficazes para evitar conflitos e discussões e problemas de relacionamento. Faça depois um pensamento aí sobre situações de conflito que você teve. Porque você entendeu uma coisa, depois a pessoa falou, não, mas não foi isso que eu quis dizer. Isso é muito comum. Ou você concluiu algo e a pessoa falou, mas por que você não me perguntou, não era isso? Então, quantas vezes isso acontece? E às vezes é falha na comunicação. Às vezes é falha na compreensão de que para o mundo interno do outro as coisas não são exatamente como são no seu. E isso faz uma grande diferença. Porque aí eu vou me permitir até me questionar se aquilo que eu tô, para onde eu tô me conduzindo, o meu raciocínio, tá correto ou não. Certo? Então vamos lá. Nós tiramos conclusões sobre o que os outros estão fazendo e pensando. Olha só, o outro tá pensando e a gente já tá concluindo. Depois levamos tudo pro lado pessoal. Então são os dois compromissos que eu falei que juntos eles são a bomba atômica do relacionamento. Então os culpamos e reagimos enviando veneno emocional com nossa palavra. É o caos, gente. É a discussão. As DR rola meio por aqui, né? Por isso, sempre que fazemos presunções, estamos pedindo problemas. Tiramos uma conclusão e entendemos errado, levamos isso para o lado pessoal e acabamos criando um grande conflito do nada. Falta de comunicação. Eu já atendi casais em processo de terapia, ou porque estavam num processo de desequilíbrio da relação, ou até num casal que estava querendo se separar e acabou não se separando, e foi um negócio super bacana de ver. E uma das primeiras coisas que a gente tem que fazer é aprender a modular essa comunicação, né?
A gente precisa tirar esse vício, porque quando a gente convive muito com alguém, a tendência nossa é já achar que a gente sabe. Sabe o que a pessoa vai falar, sabe o que ela vai fazer, como ela vai reagir, e aí vira uma porcaria, porque eu não vou aberto. Eu não vou com a coisa que eu falo que é a coisa da criança, a coisa aberta, da expectativa do novo. Eu já vou com tudo desenhado aqui para mim. E aí é difícil que algo mude quando eu já vou com tudo muito determinado. Porque eu já estou projetando na minha tela mental, eu já estou assim, eu sei que aí eu vou falar isso, ele vai responder aquilo, e aí eu já criei todo o discurso. Aí eu vou lá, aquilo acontece, eu falo, lá, tá vendo como eu tinha razão? Mas não é que eu tinha razão. A lógica que eu usei para conduzir a coisa me levou para aquele resultado, obviamente, porque foram os passos que eu tomei já antecipadamente, antes mesmo da conversa começar a acontecer, né? Então, por isso que a gente precisa aprender a não concluir. Para não concluir, a gente precisa perguntar. Para perguntar, a gente precisa estar nos questionando, porque a gente precisa ter essa capacidade de falar: peraí, mas eu não entendi. E não é assim, mas então ele vai achar que eu sou burro porque eu tô perguntando, achar que eu não, que ele não foi, ou vai dizer, mas eu expliquei e você não entendeu, tá querendo dizer que eu não foi claro? Aí a pessoa tá se ofendendo. Aí eu também vou falar, mas se eu não tô dizendo que eu não tô entendendo, e você acha que eu tô querendo dizer que você que não soube explicar, porque olha só o nó que isso tudo vai dando. É um achando que falou o outro, que o outro quis dizer outra coisa, mas no fim não foi nada daquilo. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque a maioria das discussões, elas acontecem por falha na comunicação, né? E aí essa falha na comunicação gera esse processo de conclusão. E aí eu me precipito e às vezes falo ou faço algo que não necessariamente tem a ver com aquilo que expressaria a verdade daquela dinâmica, daquele diálogo, daquela conversa que está acontecendo ali, tá bom? Aí um outro detalhe que ele traz aqui que eu achei bem interessante, e eu confesso que eu acho que eu nunca tinha pensado nisso dessa forma, que a gente tem vício em ter resposta. A gente tem um vício em saber. Eu quero saber. Sabe quando às vezes alguma pessoa faz uma coisa e de repente a gente se vê pensando, não, aposto que aquela pessoa fez isso ou falou aquilo por causa disso, 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 disso. É a minha conclusão. E aqui a gente está falando de não tire conclusões. Exatamente isso. Então, eu vou concluir a partir daquilo que eu carrego da minha história, do meu livro da lei, das minhas conclusões, da minha interpretação e da minha relação com a coisa. Lembra que nunca é o problema, nem a situação, nem as pessoas. É a minha relação com elas que cria o conflito ou não. Então, a forma que eu me posiciono, ela é extremamente importante. E aí, quando eu faço esse movimento de ficar mentalmente tentando responder por que aquela pessoa fez aquilo ou não fez aquilo, a gente precisa olhar para uma coisa que chama expectativa. Porque às vezes eu esperava que a pessoa fizesse, falasse ou reagisse de um jeito, ela fez, falou, reagiu de outro, e aí eu vou concluir que, como ela não fez aquilo que eu esperava, só pode ser que piriri pororó pororó. Mas não é nada disso, porque no mundo dela, talvez nunca fosse aquilo que ela ia fazer mesmo. Eu é que estou deduzindo que ela faria, que ela deveria fazer, que ela deveria agir daquele jeito. Porque eu estou projetando a minha expectativa nela. E aí, quando ela não faz aquilo da forma que eu gostaria, eu vou dizer dentro de mim que ela está em desacordo com aquilo que eu gostaria e vou então procurar uma justificativa para aquilo que ela fez dentro da minha realidade, das minhas crenças. Não é a realidade da situação e nem da pessoa. Entende? Então, eu preciso ter consciência de que esse processo acontece dentro de mim e que esse processo acontece dentro do outro, de todos nós. Se a gente conseguir entender isso e começar a aplicar pouco a pouco, nós vamos criar relações muito mais harmoniosas. Porque não é impondo coisas e regras que a gente muda, harmoniza e cria paz. É com entendimento, compreensão e ampliação da capacidade de entender e compreender as dinâmicas, os processos. E esse processo, para mim, de sonho do planeta, domesticação, autodomesticação, o livro da lei, e os 4 compromissos que ajudam a gente a sair disso, eles são uma primeira chave, são primeiros passos que a gente pode dar em direção a essa mudança, né? E trazendo um pouco mais do livro aqui. Presumimos que todos enxergam a vida da mesma forma que nós. Presumimos que os outros pensam da mesma forma que nós.
sentem da mesma forma que nós, julgam como nós julgamos e sofrem como nós sofremos. Essa é a maior presunção que o ser humano pode ter. Por isso, temos medo de ser nós mesmos em presença dos outros. Achamos que todos estarão julgando e vitimizando. E aí ele vai um pouco mais além e fala que a gente tira conclusão sobre nós mesmos. Então ele diz assim, ó, tiramos conclusões sobre nós mesmos e com isso criamos um bocado de conflito interior. Acho que sou capaz de fazer isso. Você tira essa conclusão e depois descobre que não foi capaz de fazer. Você se superestima ou se subestima, porque não resolveu parar e formular perguntas a si mesmo para depois respondê-las. Talvez precise reunir mais fatos sobre uma determinada situação, ou talvez precise parar de mentir a si mesmo sobre o que seja. Frequentemente, quando você inicia um relacionamento com alguém, precisa justificar por que gosta daquela pessoa. Enxerga apenas o que deseja enxergar nela e nega que existam características naquela pessoa que você não gosta em absoluto. Em seguida, passa a tirar conclusões e uma delas pode ser: meu amor vai mudar essa pessoa. Porém, isso não é verdade. Seu amor não pode mudar ninguém. Se os outros mudam, é porque desejam mudar, não porque você pode mudá-los. Então, algo acontece entre os dois e você se magoa. Lembra? Se magoa. Tô levando pro lado pessoal. Tô concluindo e levando pro lado pessoal. Repentinamente, enxerga o que não quis enxergar antes. Aquilo já estava lá. E isso amplificado pelo seu veneno emocional, que agora está tirando conclusões. Agora você precisa justificar sua dor emocional e culpar os defeitos da pessoa por suas escolhas. Não precisamos justificar o amor de forma alguma. Ele está presente ou não. O amor verdadeiro é aceitar a outra pessoa da forma que ela é, sem tentar mudá-la. Se tentamos fazer isso, é porque, na verdade, não gostamos dela. Aí volta aquela coisa da impecabilidade com a palavra. A gente precisa falar a verdade para nós. E quantas vezes a gente não fica numa situação que a gente justifica e fala: ah, não, mas aí aquela pessoa fez isso porque ela estava passando por tal coisa. Ah, não, mas não sei o que, porque a gente não está enxergando a verdade que está ali. Porque a gente quer que seja o que a gente quer que seja. Ou seja, a gente projetou e gostaria que fosse aquilo que a gente gostaria que fosse, mas que no fundo não é. E aí, só para fechar esse capítulo, ele fala que o segredo para a gente não tirar a conclusão é fazer pergunta. E nessa hora, a gente vai treinar o ser impecável com a palavra, porque a gente vai precisar ser honesto primeiro com a gente, de admitir ou que a gente não entendeu, ou que aquilo não ficou claro, ou que aquilo que a pessoa falou não está condizente com aquilo que a gente está trazendo, porque às vezes a pessoa também está equivocada. Então, é um processo que a gente vai construir de um outro tipo de comunicação, que vai ser muito mais eficaz, mas muito mais pautada na verdade, na nossa verdade, daquele momento, daquilo que eu consigo acessar de mim mesmo, né? Porque não é a verdade. E aí ele diz: no dia em que você parar de presumir, de ficar concluindo tudo, irá se comunicar com clareza e pureza, livre do veneno emocional. Sem tirar conclusões, sua palavra se torna impecável. Então é mais fácil você ser impecável com a palavra quando você não tira conclusões, tá? Tornando esse compromisso um hábito, toda a sua vida será completamente transformada. Quando você transforma todo o seu sonho, a mágica acontece em sua vida. Aquilo de que precisa lhe vem facilmente, porque o espírito se move com liberdade através de você. Eu diria porque a força da vida, da fonte da vida, que é você, vai poder começar a se mover e se expressar através de você, porque esse é o objetivo dessa encadernaçãozinha aqui, a gente expressar o que a gente já é numa realidade de terceira dimensão, dentro das limitações de um corpo físico. Então, ela vai poder se mover através de nós. É o domínio da intenção, o domínio do espírito, que eu diria, dessa força de vida, o domínio do amor, o domínio da gratidão e o domínio da vida.
Esse é o objetivo dos toltecas. Esse é o caminho para a liberdade pessoal. Então, eu finalizo esse terceiro compromisso aqui. No próximo vídeo, eu falo do quarto compromisso e depois do sonho da segunda atenção. Então, se você não está inscrito, se inscreve. Se não deixou seu joinha e gostou, deixa. Se tiver alguém para mandar esse vídeo, manda. Te espero no próximo vídeo.